Salve, salve pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Doni Cortelete Sting, eu aqui do canal Lista de Livros, e hoje nós falaremos sobre a obra A Viagem do Elefante, de José Saramago. Bem, antes de dar sequência a esse livro, eu gostaria de pedir, se você puder e quiser, se inscreva no canal, curta esse vídeo, compartilhe com amigos, nos siga nas redes sociais, isso é muito importante aqui para o Lista de Livros. Esse livro foi lançado aqui no Brasil pela Companhia das Letras, que é a editora oficial do Saramago aqui no nosso território. Ele tem uma capa, né, um projeto gráfico muito bonito. Acho que essa capa tem muito a ver, né, com a presa de um elefante aqui, né, não sei se foi intencional, mas lembra muito. A fonte do livro é uma fonte clássica, sempre utilizada nos livros do Saramago. Eu acho ela um pouco forte demais, mas é padrão aqui, né? E ele tem um pós-fácil do Alberto da Costa e Silva que eu não concordei muito, eu acho que deveria ter sido um prefácio, um texto interessante, mas eu acho que ele foi colocado na parte errada da obra. De qualquer maneira, é um livro com uma paginação agradável, a cor da página é muito boa e de fácil leitura. Bem, o José Saramago, ele nasceu no Ribatejo, em Portugal. Ele foi um estupendo, né, um grande, um magistral autor. Ele foi serralheiro, ele foi desenhista, ele foi mecânico, ele foi funcionário público, ele foi jornalista. Foi tradutor dele, por exemplo, a tradução da obra O Tempo das Catedrais, do Jorge Duby, uma obra brilhante, né, imprescindível para quem deseja conhecer a Idade Média. E aí você começa a desvelar, né, o conhecimento que o Saramago tinha, né, toda a sua erudição, de onde vem, né, como ele sabia tanto. Por exemplo, ele não só conhecia, né, um livro como O Tempo das Catedrais, como até foi tradutor dele, né. O José Saramago tinha posições políticas muito radicais, né, ele era um comunista de boa cepa, né, um comunista radical. Ele nunca deixou, ao longo de toda a sua vida, de ser um crítico ferrenho do regime capitalista, das potências imperialistas. Ele sempre se posicionou de maneira muito firme, muito convicta, mesmo que isso acarretasse uma série de consequências à sua tanto carreira política quanto literária. Na verdade, o José Saramago, ele era diretor de redação de um jornal. Foi o último emprego que ele teve até se tornar escritor em tempo integral. Ele era diretor desse jornal já no período dito democrático de Portugal, ou seja, depois da Revolução dos Cravos, e o jornal dele foi censurado. Aí ele largou de mão, largou o jornal e foi ser escritor, o que para nós acabou sendo até uma coisa muito, muito interessante, né? Muito favorável, porque de fato é um escritor brilhante. Ele tem um tipo de escrita muito específica, né? A pontuação dele segue uma escolha bastante exótica, especialmente nos diálogos, né? Ele não começa os diálogos com travessões. Quem já leu sabe disso, né? Depois de uma vírgula, ele começa a frase com uma letra maiúscula. Assim ele mostra que está mudando o interlocutor, né? Está começando uma fala. Isso no primeiro parágrafo você pode até, né, dar uma balançada, pode ratear um pouco, mas rapidamente você percebe o que está acontecendo, e ao invés de te atrapalhar, ao contrário, dá até um dinamismo na leitura, você fica mais atento. É uma escolha muito interessante, muito, muito perspicaz do Saramago. Ele é o único ganhador de Prêmio Nobel de Literatura que escreve em português ao longo de toda a história, né, até o presente momento, e assim, só ganhou porque de fato é um escritor assim, clássico, é um escritor estupendo. Porque para um comunista ganhar o Prêmio Nobel não é fácil, né? A academia tem um viés totalmente burguês, se afasta de autores né, que tem tal posicionamento político, mas ele ganhou num momento assim, porque os últimos anos, os anos antecedentes ao prêmio do Saramago, os autores que foram ganhando eram muito inferiores a ele, né? Até que aí não teve mais jeito, ele acabou ganhando, vamos dizer, porque a academia teve de ceder, vamos dizer assim. E para mim, particularmente, né, falar sobre o Saramago é até um tanto quanto difícil, porque é meu autor favorito. Realmente, assim, eu não consigo nem resumir ou enfatizar suficientemente em palavras o tanto que eu gosto dos livros do Saramago, o quanto ele me impactou, o quanto a personalidade dele me influenciou. É um autor magistral, é um autor assim que, sabe quando o pessoal fica fazendo o símbolozinho do coração? É isso, para mim realmente é um autor que para mim representa demais. Assim, eu não tenho palavras para dizer o quanto eu aprecio a literatura do José Saramago. E o Saramago, ao longo da sua obra, ele escreveu alguns romances históricos, né? Romance histórico é o quê? É um romance em que há um acontecimento real, né? E cria-se sobre esse acontecimento real uma história ficcional. Então ele fez, por exemplo, Memorial do Convento ou História do Cerco de Lisboa, e agora também é um livro baseado, vamos dizer assim, em fatos reais, um fato, vamos dizer, um tanto quanto prosaico, que foi o traslado de um elefante
que foi trazido da Índia até Portugal no século XVI, no reinado de Dom João III, para que os portugueses tivessem acesso àquele animal, que para muitos era até um animal mitológico, né? Alguns não acreditavam que ele existia, outros que acreditavam que existia elefante e outros animais daquela fábula mitológica que dominava o tempo da época. Dom João III manda buscar então o elefante. Não é um elefante daquele porte gigantesco, um elefante de menor estatura, como pode ser visto aqui na imagem, é desse tipo aqui, mas já é um animal impressionante, um animal de cerca de 3 metros de altura, que come muito, bebe muito. E claro, quando chegou foi todo um frisson, fez todo um sucesso, mas com o passar do tempo, o animal foi ficando abandonado em Portugal, né? Perdeu o ar da novidade, vamos dizer assim, e ele ficou lá, abandonado. E, simultaneamente a isto, Dom João III tinha um primo que era arquiduque da Áustria. E naquela época, né, nas cortes europeias, os casamentos eram todos endogâmicos, né, todos mais ou menos na mesma família. Então ele era primo do arquiduque da Áustria, que naquele momento estava na Espanha. E o Dom João III tinha uma mágoa que ele achava que o presente de casamento que ele havia dado alguns anos antes ao Maximiliano não era um presente digno de um rei. Então ele e a Catarina, né, a rainha, eles tentaram matar 2 coelhos com uma cajadada só. Em que eles pensaram, vamos dar então o Salomão, que era o nome do elefante, né, dar o Salomão para o Maximiliano, assim, nós nos livramos do elefante, que já não está, né, fazendo tanto sucesso aqui, que já deu o que tinha que dar, vamos dizer, e compensamos também o presente que o anterior não fora tão vistoso ou tão digno. Acontece logo no início do livro, né, uma coisa interessante. Eu acho que todo mundo que já teve contato com uma criança vai saber disso. Eles não estavam nem aí para o elefante, mas quando vão dá-lo, aí já sentem um apego, eles já não queriam que ocorresse mais aquela doação, mas já tinham se comprometido, já tinham mandado carta para o Maximiliano perguntando se ele queria, então tiveram de dar o elefante. Esse caso desse apego, né, do Dom João III e da Catarina me lembra muito um caso que eu presenciei na infância, de uma prima minha que tinha uns brinquedos que ela não brincava mais porque já estava maior, eram uns brinquedos de madeira assim, fogões e mesinhas, cadeiras, e a mãe dela deu para minha irmã esse presente. E, nossa, no dia foi uma tragédia familiar, porque minha prima chorou, se descabelou e, nossa, dizia que queria muito aquele brinquedo e tal. Ela não queria mais nada, né? Só não queria perdê-lo, não queria que ele estivesse ali à disposição, né? E muitos anos depois, minha mãe também deu esses brinquedos para uma vizinha nossa. O resultado, para mim, um tanto quanto cômico, foi eu ver a mesma reação, né? Minha irmã fazendo, nossa, um escândalo, né? Para aqueles brinquedos que ela nem brincava mais, né? Então, mais ou menos, acontece a mesma coisa, né? Esse mesmo apego infantil, vamos dizer assim, do Dom João III e da Catarina pelo Salomão, mas já haviam prometido o elefante, então tiveram de mandá-lo. Então vão o elefante, o Salomão e o seu cornarca. Cornarca é como se designa um tratador de elefantes. O cornarca se chamava Subro, indiano tanto quanto o elefante, e eles vão fazer uma viagem, né, acompanhado de algumas outras personalidades, especialmente membros de uma tropa, porque havia um risco, né, de ao ser transportado, ao ser trasladado, o elefante fosse atacado tanto por pessoas quanto por animais selvagens, e o enredo do livro é justamente essa viagem, esse traslado, primeiramente de Lisboa até a Espanha, e depois da Espanha até a Áustria, passando pelos Pirineus, passando pelos Alpes, e todas as peripécias, as circunstâncias cômicas, as dificuldades que ocorrem ao longo dessa viagem. Bem, o livro é uma mescla, né, de humor, de perspicácia, de erudição e especialmente de ironia, né? Olha, é difícil ler as páginas especialmente as primeiras dezenas de páginas, sem estar com um sorriso irônico nos lábios. Porque o autor talvez seja o livro mais cômico do Saramago. Realmente é muito engraçado. Você consegue sentir os apertos que os personagens passam. Eles lidam muitas vezes, ora com o rei, ora com o arquiduque. E são personalidades muito caprichosas, né? Muito arrogantes, que podem fazer o que quiserem, podem mudar o nome da pessoa, podem despedi-la, podem mandar matar, mandar prender, acabar com a carreira. Então todo mundo fica naquela bajulação ali, vão sempre pedindo muitas desculpas, muitas vênias, agradecendo muito. E aí você vai vendo a ironia da situação, a forma como os personagens têm ou são obrigados a lidarem, né, com aquelas pessoas tão difíceis, né, tão arrogantes, tão soberbas. E o livro
livro começa assim brilhante. Com o passar do tempo, assim, depois de umas dezenas de páginas, eu penso que o livro cai um pouco de qualidade. Ele passa a ser um pouco mais rápido, o Saramago deixa de ruminar tanto assim os acontecimentos e passa a ser só o desenrolar da história. Eu achei que caiu até de maneira significativa a qualidade. Não chega a ficar um livro ruim, mas ele sai assim de um patamar excelente para um patamar apenas bom. E ainda assim é um livro agradável, eu acho que é um livro muito interessante para quem não teve contato nenhum com Saramago. É um bom livro introdutório para você se acostumar com o estilo dele, com um estilo muito específico. Os parágrafos são muito extensos, né? Isso não torna o livro cansativo, mas é diferente, né? Para quem não está acostumado, vai ter um choque inicial. Mas é um livro agradável, um livro cômico, um livro fácil, né? Em se tratando de Saramago. Ele não alivia no vernáculo, né? O conhecimento do léxico dele é amplo, né? Então ele está sempre ali colocando uma ou outra palavra mais rebuscada, mas isso não atrapalha a leitura, você consegue degluti-las com alguma facilidade. E então, a minha opinião final é que é um livro agradável, um livro recomendável, mas não está no nível de uma das obras-primas do Saramago, né? Existem livros melhores, tais como A Caverna, O Evangelho segundo Jesus Cristo, Ensaio sobre a Cegueira, são livros de um nível superior. Mas ainda assim é um livro cômico, um livro muito interessante para quem não teve contato, ou para quem já leu esses 3 livros e quer ter contato com outras obras do Saramago. É um livro agradável, quem se dispuser a lê-lo não vai perder tempo não. É de se destacar ainda 2 coisas, né? A primeira é que ele sempre dá umas cutiladas, né, na religião, fez isso muito bem o Evangelho segundo Jesus Cristo, fez isso muito bem em Caim, fez isso muito bem no início desse livro também. Mas depois de certo tempo parece que perde um pouco a graça, né? Ele, da mesma maneira que o Salomão, ao ficar muito tempo em Portugal, perdeu a graça, acho que depois ao longo do livro ele ficar repetindo, né, repisando as mesmas provocações, acabou não ficando tão interessante quanto em outras oportunidades. Outro elemento que eu acho que é interessante destacar é que quando o Saramago escreveu esse livro, ele já tinha longevos 86 anos de idade, né? Então eu acho particularmente impressionante e muito interessante que um autor tão longevo continuasse produzindo e continuasse produzindo com essa qualidade. Bem, eu agradeço que você tenha assistido esse vídeo até aqui. Peço, por favor, não deixe de se inscrever e de curtir esse vídeo. E, naturalmente, tudo que eu compartilhei aqui com vocês foi apenas a minha singela opinião. Eu gostaria de saber a sua. Você já leu essa obra, A Viagem do Elefante? Concordou com a leitura que eu fiz aqui? Leu alguma outra obra do Saramago? Comentem à vontade aqui embaixo. É isso, um forte abraço, um beijo no coração. Fiquem bem, até a próxima. Tchau, valeu!